Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 11. À noite fui o primeiro a procurar o leito, uma força desconhecida impelia-me. Malgrado meu, que sentia gosto em ouvir os meus tagarelas discorrerem sobre o que constitui a infância, a infinita variedade de futilidades. Há então em nosso íntimo algo que nem sempre se conforma com os nossos desejos e vontades, e naquele momento dei o mais cabal testemunho da existência dessa dupla disposição humana, que nos arrasta ao mesmo tempo em sentidos contrários. Li no outro dia uma apreciação desse fato, desse fenômeno psíquico que me fez rir das loucas pretensões do saber dos homens. Um dos nossos mais ilustrados filhos da presente geração, não encontrando em suas criações filosóficas meio de explicar esse querer contrário aos desejos do mesmo indivíduo, cortou a dificuldade imaginando a existência de duas almas no homem. Não cabe aqui fazer a crítica a tão despropositada concepção, e pois limitar-me-ei a dizer, lê a história de um sonho e terás a verdadeira explicação do fato. O homem é corpo e alma, ligados intimamente a... Cadê meu lápis? Essa parte é importante, ó. Desculpa, gente, eu perdi meu lápis aqui. Ele fica sempre na mão, eu não sei onde foi que coloquei, tá ficando caduca. Olha só como é importante essa parte. O homem é corpo e alma, ligados intimamente a constituírem um ser, como tal, em pensamentos, sentimentos, desejos e vontades comuns. Mas ele é essencialmente espírito, e o espírito tem pensamentos e sentimentos, desejos e vontades seus, exclusivamente seus. Falei isso aqui ontem em palestra. Nem sempre harmônicos com os do misto. O espírito desprendido do corpo durante o sono, vendo melhor, por ver sem o véu da matéria, as coisas da vida, imprime ao misto, quando volta ao corpo, as impressões que recebeu. E muitas vezes essas são contrárias às tendências e atitudes manifestadas na vida corpórea. Daí a inconsciente aspiração em oposição aos mais encendrados desejos, ambos filhos do próprio espírito, mas aquela originada em seu estado de liberdade e esses em seu estado de ligação com o corpo. Foi por essa lei, aqui vagamente esboçada, que eu, homem, sedento dos gozos que me proporcionava a convivência com a adorada família, sentia eu, espírito, desejos de deixar aqueles gozos, de recolher-me ao grato sono e desprender-me, a fim de continuar o estudo do meu tenebroso passado. Em um instante, dormi e voei certeiro para o ponto do espaço onde havia deixado o meu angélico guia. Um sorriso doce como o mel do idaspe, meigo como o de terna mãe que contempla o filhinho adormecido, pleno de suavidades como só as podem ter, só as têm os anjos do Senhor. Essa foi a sua saudação. Bendito seja o Cordeiro de Deus que ainda te concede a graças de veres no teu passado que te deve ser luz para o futuro. Curvei-me e Bartolomeu dos Mártires, apontando para a bela estrela que se achava em nosso meridiano, disse: segue por este raio de luz a continuar teu estudo. Olhei por um raio que refletia de Vênus e deparei com o meu quadro. As formigas previdentes ainda não tinham concluído o serviço noturno de sua constante colheita, que lhes é a reserva para os maus tempos. A cigarra estrídula não tinha despertado de seu preguiçoso letargo, em que se embebe pelas longas noites os carnívoros silvestres ainda não se haviam recolhido prudentemente às tocas, evitando encontros humanos sempre temidos por todos os animais. O sol ainda não começara a espargir pela superfície de Vênus seus raios de luz e de calor, quando, na perspectiva de que não tardariam, o príncipe ergueu-se do leito nupcial. Vimos que os receios de sua amada por longo tempo detiveram até que, já à luz do dia, conseguiu ele desprender-se dos seus braços, quebrando a força do ímã
poderoso que o prendia a ela. Partiu tranquilo porque em sua mente não prevaleciam os temores da moça, não só por ser um espírito superior a ela, como também por confiar plenamente no poder de sua elevada posição. Não, gente, não é isso. Contrariava-o. Tem hora que escreve umas coisas. Porém, ser visto a sair da casa de sua esposa, pois não queria que fosse conhecido seu enlace. Serão depois de ter alcançado do pai sua real consagração, que julgava coisa da maior dificuldade. Não se enganou naquele juízo, o que lhe foi a mais dolorosa agonia. Estremecia ante o que lhe dera o ser, mas palpitava-lhe o coração cheio de um amor sem limites por aquela a quem ligara seu destino na vida. Romper com qualquer daqueles sentimentos seria cortar o fio de sua existência, ora doirada, com as mais brilhantes cores roubadas à palheita dos deuses. Viver fruindo as delícias de ambos, mesmo que fosse morto para ele todo o mundo. Significaria gozar as delícias que só imaginava poderiam existir na sociedade dos deuses, do sol, da lua, das estrelas, que eram e são as divindades a quem rendia preito de adoração aquela gente, a cujo seio viera. Seu pai mal ouvira-lhe os conceitos, enfureceu-se como o tigre esfaimado e nem lhe quis ouvir a réplica. Miserável, agora conheço a razão porque pregaste aquelas doutrinas que me pareceram dignas de atenção. Elas eram um caminho que preparavas para a tua abjeção. Foge de minha presença e nunca mais me apareças. Eu te amaldiçoo, meu pai. Nem uma palavra, ou eu te mando esquartejar em praça pública. Manda já, que essa vida me é odiosa, pois que seja como queres. E assim dizendo, chamou seus esbirros e mandou conduzir o filho ao tenebroso cárcere. Enquanto preparassem os instrumentos do suplício, estaquei diante de tão horroroso caso, e meu angélico guia, sempre sorridente, falou-me: aprende. O que nadou em sangue, no sangue de suas vítimas, vai em cumprimento da justiça eterna. Sofrer o que faz sofrer. Foi aquela, meu filho, a prova das provas, que me pediste para resgate de tuas iniquidades. As circunstâncias que pareciam casuais foram encaminhando-te das mais fáceis para a essencial, a mais difícil. Se a recebesses com humildade e resignação, valiosíssimo seria o teu triunfo, e assim tais disposições salvar-te-iam do angustioso transe, como a resignação de José, lançado à cisterna, salvou-o da morte horrorosa que pedira para lavar o crime de Caim. Continua o teu estudo e vê o que fizeste e quanta misericórdia Deus derramou sobre ti, já merecedor de alguma coisa pelo bem que antes praticara. Eu estava atordoado. Tudo parecia estar acontecendo comigo naquele momento. Não me pesava morrer, nem mesmo o cruel gênero de morte a que estava destinado. O que me esmagava era o primeiro lugar. Em primeiro lugar, ser meu pai o meu algoz. E em segundo lugar, pensar na miséria que arrastara a mulher a quem amava loucamente. Eu de hoje, quase duvidei da bondade de Deus. Para aí, advertiu-me o guia, teu corpo te reclama. Num instante eu despertava. A voz de minha mulher procurava despertar-me do horrível pesadelo. Um acerto de conta durante o sonho, né? Isso daí pode acontecer muito. Aí ele explica, foi onde eu parei aqui por causa da falta do meu lápis, que eu não sei onde foi parar o lápis mesmo, não. Eu sempre deixo um lápis aqui em cima e ele sumiu, evaporou. Mas vamos lá. Nessa hora que eu perdi o lápis, eu achei um trecho aqui que a gente tem que comentar ele. O homem é corpo e alma, ligados intimamente, constituírem um ser. Como tal, pensamento e sentimento. Essas vontades em comum é essencialmente formado dentro do quê? Do espírito. Então, de onde que vem nossa vontade? De onde que vem a nossa falta de vontade? De onde vêm as nossas escolhas? De onde vêm os nossos sentimentos bons? De onde vêm os nossos sentimentos ruins? Do nosso espírito.
Pelo espírito ser imaturo, geralmente ele age como uma criança mimada. Ele bate o pé quando ele não quer alguma coisa, eu não quero, não vou fazer, tô com preguiça, né? Ou então quando ele quer algo que ele tem vontade, ele corre atrás. É o espírito. O espírito ele pode se motivar ou ele pode se desmotivar. Ele pode fazer ou não fazer. Ele pode deixar para depois ou ele pode fazer agora. Ele pode sentir coisas boas, ele pode distribuir esses sentimentos bons, como ele também pode fazer o contrário. É o espírito. A gente geralmente ataca isso daí como se fosse um problema psicológico, como se fosse um problema emocional. Mas vem cá, o psicológico e o emocional está ligado ao espírito. Quando nós dormimos, o nosso espírito está vivo, está mais vivo do que nunca, ele está acordadão. Ele acordado, ele vai nos lugares aonde há necessidade de conhecer algo, de fazer as pazes com alguém, de levar alguma boa palavra para alguém. O nosso espírito é utilizado pela espiritualidade para N motivos. Um monte de coisa pode ser feito com o nosso espírito enquanto o nosso corpo está dormindo, descansando. O corpo exige descanso. O espírito, ele pode descansar um pouco devido à sua imaturidade, porém ele pode ser utilizado também durante esse descanso do corpo para fazer 1000 coisas, inclusive desfazer coisas que ele fez errado. Aqui ele está tentando entender a sua última encarnação aí, que teve um tumulto com teu pai, com pessoas envolvidas nas cenas que ele estava envolvido na última encarnação, onde tinha uma série de pessoas ainda meio selvagens nas suas atitudes e ele, dentro dessa selvageria, teve alguns bons atos, algumas boas escolhas, alguns bons pensamentos, sentimentos, dentro de uma selvageria, de um contexto de selvagens. E levando em conta isso, a espiritualidade faz com que ele retorne lá para ele ver isso em forma de ensinamentos, para que ele faça as pazes e entenda o outro. Olha só o que ele fala aqui. Não me pesava morrer, nem mesmo o cruel gênero de morte a que estava destinado. Ele ia ser decapitado. Mas ele não estava preocupado com isso. O que estava esmagando ele era o rancor, a mágoa de ser o seu próprio pai que iria lhe matar, porque ele não era obediente ao pai. Ele já não queria fazer mais do que o pai e toda a sociedade fazia, que achava normal. Ele já era um ser um pouco mais evoluído. Querendo ou não, no seu inconsciente, as suas escolhas, o seu desenvolvimento espiritual já era diferenciado. E por não ser bem compreendido, ele foi jogado ali, né, para a morte. E envolvendo um amor verdadeiro por uma moça, que também amava ele. E que também estava sofrendo. Então, quer dizer, ele estava numa teia de sofrimento, de dor, de... como que eu posso falar? Um momento assim que você fica em atritos consigo mesmo, em atrito com as pessoas, porque o seu espírito está crescendo. Você quer evoluir intimamente, mesmo que inconsciente. E aquele espaço já não te pertence mais. Então, nada daquilo estava importando para ele, o que ele ia sofrer. Estava importando as pessoas que ele amava. E aí gerando um certo desconforto, tristeza, mágoa, porque as pessoas que deveriam estar do lado dele, acreditando nele, dando força para ele, eram as pessoas que estavam indo contra ele. Então a espiritualidade pega ele durante o sono para fazer as pazes com o teu passado. Ah, mas por que não faz isso já na época mesmo do encarnado? Porque encarnado você está com sangue quente. Pensa, você está brigando com uma pessoa agora, nesse exato momento, aí eu chego e falo assim, olha, vamos parar de brigar vocês dois? Fazem as pazes. A criança, que é criança, que ainda tem aquela bondade, né? Que ainda tem aquela inocência. Você pega duas crianças e fala, vamos fazer as pazes. Um olha para a cara da outra assim e fala, só estou fazendo as pazes porque a professora está mandando, porque a minha mãe está mandando. Mas ele não aceita fazer as pazes. Agora imagina adulto, então, como a gente é a cabeça, né, dura. Então a espiritualidade pega aquele momento mais brando, que você tá melhorzinho, que você tá mais aberto para esse tipo de convívio, de conversa, né? Vamos lá, agora você tá mais brando. Então agora que você tá mais calminho, nós vamos te levar lá e você vai ter o entendimento das coisas e vai conseguir, né? Então você vai entender e vai fazer com entendimento. É isso que a doutrina espírita nos representa. Não é fé por fé, não vamos fazer por fazer.
Primeiro tem que ter o raciocínio. Então vamos lá, você vai pensar, você vai raciocinar, você vai refletir e agora você vai agir. E tudo depende do seu espírito, tudo depende do seu pensamento, do seu sentimento nesse espírito que você está criando, que você está construindo. Então os nossos sonhos, eles podem ter N motivos para ocorrer. Desde você ir a lugares e contemplar lugares, revigorar e voltar para o teu corpo, desde desculpa para alguém, pedir desculpa ou receber desculpa de alguém, o perdão, desde um esclarecimento. Você pode ir para a escola, você pode ir para algum hospital, você pode estar indo rever parentes, você pode receber, né, desses parentes intuições para que no seu dia a dia você trabalhe de uma forma mais coerente, melhor, mais desenvolto. Então, os nossos desprendimentos do corpo durante o sono, eles são muito sérios. E ainda tem aqueles que ficam, né? Eu sonhei com a borboleta. O que isso quer dizer? Não é isso. Não é... É ciência, gente. É algo muito sério para a gente poder ficar na ilusão de que um sonho com uma cobra significa, né, que eu vou ganhar na loto. Não é isso. Né? A gente deve respeitar cada qual no seu grau de conhecimento, mas está na hora da gente abrir a mente e perceber que o sono, né, durante os nossos sonhos, a coisa é muito mais séria. Né? Eu falo para a espiritualidade sempre, falo, olha, quando vocês quiserem mandar algum recado, seja mais transparente possível, porque eu sou toda atrapalhada. Toda vez que vem algum recado, eu fico sem saber como dar esse recado. Algum tempo atrás aí, eu andei sonhando com um filho de um amigo meu. E eu não é um amigo assim de muita presença, de muito convívio, mas é uma pessoa que eu admiro muito. E eu fiquei toda sem graça, porque durante o sono eu estava falando assim, que o rapaz não quer se envolver com determinado tipo de atitude, de trabalho. E aí eu fui ligar para a pessoa e falei assim, como eu não tenho o telefone do filho dele, eu falei assim, olha, eu sonhei com o teu filho e a espiritualidade falou que ele não está feliz e envolvido em determinados tipos de atividade. Então, seria interessante conversar com ele direitinho para ver se é isso mesmo que ele quer ou se ele só está fazendo isso para agradar o senhor, mas ele não está feliz nessas atividades. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, imagina, eu já estou apagado para essas coisas, mas ele está adorando fazer. Eu vou falar o quê? Né? Lá na frente a gente vai ver se realmente essa pessoa está afim ou não. Né? Pode ser que eu tenha entendido errado? Pode. A gente não tem uma cartilha dizendo assim, olha, se sonhar com tal coisa significa tal coisa. Não é assim, a espiritualidade não trabalha dessa forma. Eles mandam um recado, mas aí cabe a gente, no nosso grau de entendimento, repassar. Eu morro de medo de repassar qualquer tipo de recado. Eu falo para a espiritualidade, me deixa bem claro o que vocês querem, porque eu não sei interpretar sonho. Eu sonhei uma vez com meu marido que ia acontecer algo com ele. Falei para ele, cuidado, porque tá para acontecer uma coisa com você. Ele virou para mim e falou, é coisa da sua cabeça. Dentro de algum tempo, aconteceu. Então, eu não sou mãe de nada, não descubro nada do futuro, mas vem os recados. E a gente já tem que ficar ligeiro com os recados, mesmo que não seja daquela forma, alguma coisa semelhante pode ser. Quando nós voltamos para o corpo é muito grotesco, ele é muito grosso. Então, a gente não consegue entender perfeitamente como foi esses encontros no plano espiritual. Mas alguma coisa fica ali na gente, um sinalzinho de alerta, fica ali uma intuição, sempre fica alguma coisa. Depende muito da nossa sintonia com o plano espiritual. Então eu creio que todo esse trabalho que, apesar de ser um romance, né, tem algumas coisas que são escritas no livro que é só para florear, não é bem desse jeito. No fundo, o que a gente pega de cada capítulo é o que nos interessa dentro da doutrina espírita e o que realmente acontece. O desprendimento e os propósitos do desprendimento. Pode ser para fazer as pazes, como eu falei, pode ser para ter uma intuição do nosso dia a dia, de como a gente agir, porque o nosso livre-arbítrio é nosso, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles podem dar ideias para que a gente possa utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, mas fazer por nós eles não fazem, não. Então, ficar atentos, né? Porque tem tanta coisa que eles podem fazer por nós, a gente é que não aproveita, não é verdade?